Hortência, se você tivesse nascido uns 80 quilômetros para cá, você teria nascido em Taquaritinga, o que seria a glória, né, onde eu nasci. Você nasceu lá? Adoraria ter você por lá, mas você é de Potirendaba. Sim. Quando eu nasci, tinha 7.000 habitantes. Quantos habitantes tinha? Tinha 7.000, hoje está com 20. 7.000. É. Você disse que chegou ao basquete pela educação física, aulas de educação física, esportes ali. Como é que se deu esse encontro com a bola? Assim, eu sempre tive a competição nas minhas veias, né? Então, eu sempre gostei de competir. Quando eu entrei na aula de educação física, porque é aquela coisa, né? Garota pobre não tem dinheiro para ser sócio de clube. Então, ela aprende, a criança pobre aprende o esporte aonde? Deveria aprender na aula de educação física da escola. Então, eu aprendi o atletismo, aprendi o handebol, aprendi o voleibol. Quando me apresentaram a bola, eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero ser. Então, foi a professora de educação física que me entregou a bola pela primeira vez. Aí, depois, eu voei. Por quê? Você tem alguma explicação para isso? Não sei, eu acho o basquete um esporte eletrizante, né? Ele tem que ter inteligência, tem que ter parte física, tem que ter... Eu não sei, me apaixonei pelaquela bola laranja. Você demorou para começar a fazer cesto uma atrás da outra? Olha, eu penei muito, viu? Porque eu treinei bastante. Eu era muito melhor no atletismo, eu era muito melhor no handball, mas são coisas inexplicáveis, porque eu sempre falo, você tem que amar aquilo que você faz, né? Porque aí você realmente... E você treinava mesmo, né? Obsessivamente. Numa entrevista, eu vi que você dava não sei quantos arremessos depois de cada treino, cada dia. Como é que era isso? Assim, já que eu quero isso, então eu vou fazer direito, né? Já que eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser uma jogadora de basquete, falei, bom, então eu quero ser. E eu não gosto de perder. Então, eu não gosto de perder. Eu tenho horror à derrota. Então, eu treinava muito para não perder. E isso foi, sabe? Então, eu não queria ser só uma arremessadora. Eu queria ser uma boa defensora. Eu queria ser uma pessoa que pegasse rebote. Eu queria, no meu scouting, eu queria ser boa em tudo ali, entendeu? Então, eu queria ser boa de lance livre, eu queria ser boa de 2 pontos, eu queria ser uma boa penetradora, eu queria ter boa parte física. Então, eu treinava para isso. Não sei se eu consegui ser boa em tudo, mas eu treinei para isso. Conseguiu. A tua família gostava da ideia de você ser esportista? Olha, o meu pai e minha mãe, eles foram ver o primeiro jogo meu, eu já estava 2 anos na seleção brasileira. Ah, é? Então, ninguém me incentivou, não. Eu que fui atrás. Eu que escolhi aquilo e falei, isso que eu quero fazer. Tá aqui. Olha lá, meu pai. Eles não... Mas não porque eles não gostassem. Não, não meus se pais... interessavam. É que nem eu estou fazendo com meus filhos hoje. Eles vão ser aquilo que eles quiserem, sabe? Eu quero que eles sejam felizes. O meu pai e minha mãe sempre, nunca... Você quer fazer isso, filho? Então vai lá e faz. Eu falei, quero ser jogadora. Você passou a dedicar a maior parte do tempo a isso ou não? Você teve 100%. 100%. Eu dormia pensando, acordava pensando. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro na quadra. Eu comecei a ganhar para isso, né? Porque meus pais eram pessoas muito simples, não tinha dinheiro nem para comprar tênis, essas coisas. Então, o clube viram em mim uma potência logo pequena e resolveram investir em mim. Então, eu ganhava uma ajuda de custo. Então, eu falei, bom, agora eu vou fazer só isso. Estudei, fiz faculdade. Mesmo jogando, eu fiz faculdade de educação física, mas eu fiz. Nunca deixei de fazer uma faculdade. Onde, Hortência, a faculdade? A faculdade eu fiz quando eu jogava em Catanduva, no Higienópolis de Catanduva, Fiz lá, me formei lá. E o teu primeiro time, qual foi? Você jogou em São Potirendaba? Caetano Esporte Clube. Não, eu só nasci em Potirendaba. Só nasceu. Com 2 anos eu fui para São José do Rio Preto. Com 9 anos eu fui para o ABC. Aí foi lá que eu comecei. Quem é que te descobriu? Quem é que descobriu que você tinha esse talento para jogar basquete? Então, a professora Mitsuko me deu a primeira bola. Aí eu fui fazer escolinha de basquete na Prefeitura de São Caetano com uma jogadora chamada Marlene que jogava na Seleção Brasileira. Sim. Aí ela comentou com o treinador, que era da Seleção Brasileira,
Ele pegou, me chamou pro clube e eu comecei. Foi aí que eu fui. Marlene e Heleninha. Não. Jogavam? Não, era Marlene. Maria Helena e Heleninha. Maria Helena e Heleninha. Isso, eu jogava com a Marlene. E aí o meu técnico, que na época era técnico da Seleção Brasileira, ele viu um potencial em mim e começou a investir em mim. Quem era o técnico? O Valdir Pagan Pérez, que era o... Depois ele saiu, teve uma renovação na Seleção Brasileira, quando entrou o Barbosa, e aí eu fui nessa renovação. E já fui titular com 16 anos.